Olá pessoal, certamente alguns de vocês aí que já experimentaram o Quick Fluid ou o efeito de simulação direta, Fluid, para gerar simulações de fluidos de forma rápida ou de forma configurável, já deve ter se perguntado como proceder para fazer essa simulação de um fluido correr sobre uma tubulação. É isso que veremos aqui de forma prática nesse tutorial. Eu estou utilizando aqui a versão 2.90.1, que é uma versão que está instalada aqui nessa máquina, tá certo? E vamos ver como isso é fácil. Eu vou selecionar o objeto cúbico, tecla X para deletá-lo. Vou selecionar tanto a câmera como a lâmpada. Eu vou ocultá-los por enquanto. Vou clicar aqui no olhinho da outline. E para começar aqui, nós vamos ter que gerar o objeto que terá a forma de uma tubulação. Para fazer esse experimento, eu vou adicionar inicialmente aqui na área um plano. Vou abrir as propriedades dele e vou fazer uma rotação 90 graus pelo eixo X. Fechando a propriedade, eu vou agora vê-lo pela frente, clicando aqui no pontinho verde, a vista frontal ortográfica. Vou aproximar com o scroll e vou entrar no modo Edit Mode. Usando a visão wireframe aqui, você vai ver que este plano é formado por 4 vértices. Nós vamos uni-lo usando a tecla M. Com isso eu abro o atalho do Merge e vou usar aqui a opção Edge Center. Eu vou unir pelo centro. Todos os vértices daquele plano se uniram aqui nesse ponto central. Vamos voltar com esses vértices agora para o Object Mode. Ele é um vértice apenas. Eu vou ativar o Move. Vou trazê-lo cá para cima. E, aproveitando, vamos retornar novamente ao modo de edição. Vamos selecioná-lo usando A. E vamos usar a ferramenta Extrude para alongá-lo pelo eixo X, na direção daqui do cursor. Vamos usar EX, nós arrastamos, que vale a 3 quadradinhos, que são 3 metros, e vou 3 metros para baixo. EZ, clico aqui bem na linha vermelha, vou correr mais 3 para a direita, EX, e mais 3 para baixo. Aí vocês fazem da melhor forma que vocês quiserem, tá certo? O que eu gerei aqui, se eu usar a tecla A, é essa extrusão de vértices, criando essa linha que vocês estão vendo, formada por vértices e arestas. Agora o que eu vou fazer é clicar fora e selecionar apenas esses vértices centrais aqui, ó. Vou usar aqui a ferramenta Shift Ctrl B. Isso me permite eu usar o recurso Bevel de vértice. Vou empurrar o mouse para a direita. Repare que eu crio chanfros naqueles vértices. Só que são chanfros retos. Para fazer aqui a suavização dele, eu vou empurrar o mouse para cima até construir 3 pontinhos intermediários entre cada canto aqui. Clicando no botão esquerdo, eu fixo. E agora aquele objeto que tinha aquela forma reta nos ângulos passa a ter uma forma suavizada. Vamos então sair do modo Edit e vamos voltar ao Object Mode. Eu vou trazer esse objeto para cima da linha vermelha. Nós vamos converter essa linha num objeto do tipo curva. Repare que ele tem o ícone aqui de malha, tá vendo? É só clicar em Object, Convert to, Curve from Mesh. Pronto, ele agora não é mais malha, ele é um objeto curvo. Para fazer com que esse objeto se transforme numa tubulação, eu vou movimentar o gizmo aqui. Eu vou adicionar aqui no centro uma outra curva. Add, Curve, vou usar o círculo. Então nós selecionamos a linha. Vamos voltar a nossa atenção aqui para as propriedades de curva. Vamos escorrer as configurações e abrir a opção de geometria. É nela que nós temos o bevel, que é o chanfro. Então nós vamos selecionar o Bezier círculo que nós adicionamos. Para fazer o efeito, ó, ele toma formato de um tubo. Então vamos voltar a vista ao modo sólido. E aqui agora eu posso simplesmente selecionar o círculo, que é o Bezier, que eu adicionei. Usar o S de escala para diminuir e aumentar o diâmetro desse tubo que eu gerei aí com esse efeito.
Vou deixá-lo aqui. Então eu quero que esse seja o tubo do nosso experimento. Eu vou selecioná-lo e vou convertê-lo novamente, já que ele é curva, em mesh. Eu posso vir aqui e usar o Convert Mesh from Curve. Pronto. Ele agora tem o ícone do elemento malha, não é mais curva. Então eu posso selecionar o Bezier círculo, que eu adicionei, usar o X e deletá-lo da nossa cena. Vou voltar agora a nossa vista para o modo frontal. Está aí o tubo que nós usaremos para fazer o efeito. Vou usar a mãozinha aqui para arrastar. E com esse objeto, nós vamos entrar no modo Wireframe, que é a vista aremado, e vamos entrar com ele no modo de edição. Vamos então selecionar com o Select Box ativo apenas esses vértices aqui, que estão em cima. Vou usar o Scroll para afastar um pouquinho. Eu vou aproveitar e vou ativar o recurso que está aqui acima da 3D View, que é o Proportional Editing, e vou ativar o Move. Vou então encostar o cursor na seta azul e vou fazer essa malha se movimentar um pouco, dando essa inclinação aqui. Para melhorar o efeito, eu vou então agora usar a ferramenta Rotation, encostar o cursor aqui na setinha verde e vou incliná-lo pelo eixo Y para dar mais ou menos essa rotação que vocês estão vendo. Feito todo esse processo, gente, eu vou voltar para o Object Mode. Voltando à vista sólida, já temos o nosso tubo para simular o efeito líquido. Vamos então agora começar a fazer o uso do Quick Liquid para gerar o efeito que precisamos. Então, para complementar aqui a nossa cena, eu vou adicionar na área uma mesh do tipo UV Sphere. Esse vai ser o objeto fluxo. Eu vou dar o S de escala para ele. Vou puxá-lo pelo Move até esse ponto, fazendo com que esse objeto ele fique nessa posição aqui dentro da tubulação. Ele está dentro desse encanamento aqui. Porém, agora nós vamos dar nome a esses objetos aqui na Outline. Então eu vou chamar esse objeto aqui, plano, que se transformou nisso que nós vimos, de tubulação. Enter. E vamos selecionar a esfera. A esfera eu vou dar o nome de fluxo. E vamos olhar agora esses objetos pela vista Wireframe, para facilitar. Então aqui na Outline nós vamos selecionar o objeto que será o fluxo. Nós vamos aplicar nele o Quick Effects para gerar o efeito de simulação de fluidos. Então eu vou vir aqui em cima em Object, vou usar o Quick Effects e usar o recurso Quick Liquid. Então eu vou usar um SX para alongá-lo pelo eixo X. Vamos trazer a seta para cá um pouco, selecionando ele. E vamos usar um SZ para alongá-lo pelo eixo Z. Com isso eu posso baixar e faremos o efeito agora desse líquido correndo esse fluxo aqui, que é o nosso tubo, no processo do Quick Liquid. Então o primeiro passo é que nós vamos selecionar o objeto aqui, que é o objeto que nós denominaremos como objeto de colisão, é o Effector. Então nós vamos vir nas propriedades de física, veja que ele não tem nenhum tipo fluido aqui atribuído. Eu vou clicar em Fluid e vou defini-lo como tipo Effector. Como eu quero que o líquido corra sobre o objeto, e é um objeto fechado, eu vou ter que ativar essa opção aqui, Splanar, e vou usar um Surface Thickness 0.8. Vamos então selecionar o objeto fluxo, que é a esfera. A esfera selecionada, nós vamos ter que determinar que tipo de efeito ele vai gerar na nossa simulação. Eu quero que ele seja aqui um flow do tipo líquido, porém o flow behavior dele vai ter um comportamento de líquido jorrado. Vamos usar um inflow. Vamos então ativar o Initial Velocity e vamos dar uma velocidade inicial desse líquido com o fator em x para que ele corra na direção desse eixo x aqui, tá, pessoal? Ele vai ser com 2 metros por segundo. Vamos ao objeto principal, que é o objeto domínio. É ele quem vai simular o efeito que precisamos.
Como eu tenho uma máquina aqui que tem uma quantidade de memória limitada, 4 GB, o Resolution Divisor aqui eu vou tentar deixá-lo com 120 frames. Isso vai fazer com que o processo do Bake Data seja muito lento, tá? Eu posso deixar para colocar isso no final, apenas para não ficar pesando aqui. Então eu vou deixá-lo por enquanto em 32 e vamos configurar algumas coisas interessantes aqui. O Time Steps aqui eu vou deixar com o fator em 1 e nós vamos ativar essa opção aqui de Fuse, selecionando qual tipo de líquido que nós vamos gerar no efeito. Eu quero gerar aqui como se fosse água. Eu tenho veio aqui em Order, seleciono e vamos agora até a nossa opção principal aqui, que é a opção que vai fazer com que a gente gere a prévia do efeito que será simulado. Nesse caso, eu estou utilizando aqui 250 frames, eu vou mantê-los e o type aqui eu vou defini-lo como modo modular, para poder habilitar o Bake Data que vai aparecer aqui em cima. Eu poderia usar aqui também o modo All, onde eu já tenho tudo isso habilitado, mas eu vou deixar o modular porque eu faço manualmente e fica mais prático para mim, tá certo? Eu vou ter que ativar a opção Is Resumable para eu poder posteriormente usar o Bake Mesh. E com essas configurações aqui pré-estabelecidas, eu vou voltar agora lá em Fluid. Aqui eu posso agora determinar a resolução. Eu vou usar aqui com 120 e vou gerar o Bake Data do processo. Vou clicar aqui, Bake Data. Aqui embaixo vai surgir a barrinha do processo acontecendo. Como minha máquina é muito lenta e eu estou usando uma resolução aqui um pouco alta, esse processo vai ser demorado. Então, quando chegar no final, eu volto para mostrar a vocês aqui como é que ficou o resultado. Eu vou dar um pause aqui por enquanto. Bem, pessoal, nós já estamos chegando aqui no final do Bake Data. Vamos ver como é que ficou o procedimento. Fez os 250 frames, se eu der o play aqui, ó. Então ele consegue fazer com que o líquido corra essa tubulação que eu gerei aqui de forma prática. Então quando eu conseguir gerar esse processo, que é o Bake Data inicial, eu posso parar a simulação, voltar lá na opção de Mesh, ativar o Mesh e usar o Bake Mesh para ele gerar agora a simulação do efeito, que é o efeito que vai gerar aqui a malha do líquido. Então, clicando em Bake Mesh, vamos aguardar, pois esse processo é um pouco mais demorado do que o Bake Data. Eu vou dar um pause e quando estiver no final eu volto para mostrar a vocês como ficou. Nós estamos voltando aqui ao nosso experimento. Já estamos finalizando o Bake Mesh. Demorou aproximadamente 2 minutos e meio, pessoal, devido à máquina ser lenta, tá? E está usando uma resolução alta. Agora, se eu der o play, ó, fazendo o efeito que eu preciso junto à nossa simulação Quick Fluid. Se eu movimentar o gizmo aqui, eu tenho um efeito tridimensional. E agora, o que é que a gente pode fazer? Eu posso olhar o nosso projeto aqui, vou arrastá-lo um pouco mais para cima, pela vista Material Preview, e nós podemos atribuir para o líquido aqui gerado. Eu posso usar aqui um Shade Smooth e vou usar um material com uma cor que pode ser um vermelho aqui, ó. E posso selecionar o tubo e usar nele um material que é um Principal, só que eu vou tirar aqui o Roughness e vou aumentar o Transmission para dar o efeito de um objeto aqui, que é um objeto transparente. Para o efeito funcionar, vai ser necessário eu vir aqui embaixo, ativar a opção Screen Space Reflection e em renda, ativar o Screen Space Reflections e o Reflection de forma direta. Vocês vão ver agora, se aproximarem, ó. Vou movimentar a mãozinha aqui para vocês verem de melhor forma. Usando aqui o player,
Se eu afastar um pouco, vocês podem criar um objeto de obstáculo aqui embaixo para estar sendo o recipiente, o reservatório. Então vai caber a vocês aí a criatividade para fazer uma simulação da melhor forma possível aí que vocês fizeram. Lembrando a vocês que no tutorial anterior eu mostro a vocês como é que vocês podem controlar o tempo desse fluxo sendo executado aqui nessa simulação. Fica aí a dica e até o próximo tutorial.